recapitular um pouquinho do que a gente conversou sobre criminalística, né? Vamos dar o seguimento hoje. Importante que você não deixe passar esses aspectos que são destinados à materialidade, tá? Da parte extrínseca ao corpo, do recolhimento do material bruto que vai ser pontuado ali no juizado, né? Que vai ser apresentado como a prova técnica, para que você não venha a errar, tá? Nos bastidores é sempre bom você fazer um resumo, fazer ali um apontamento sobre a diferenciação que nós vamos aprender sobre o que é vestígio, o que é indício, tá? Sobre toda essa cadeia que vai colaborar de forma técnica para que o laudo criminal, o laudo médico legal, ele possa ganhar o corpo, né? Ele possa ganhar de forma muito categórica e muito cuidadosa sobre a responsabilidade de apontar uma prova. Porque quando se relata para nós de infração penal para crimes contra a vida ou crimes contra patrimônio, contra bens, de maneira geral, há de se pensar que a capacidade do perito é trazer de fato a logística para aquele crime, né? A dinâmica, como que se deu, como que foi perpetrado ali aquela ação, quais foram os participantes, em quais circunstâncias. Por quê, galera? Porque quando a gente envolve uma equipe multidisciplinar que tem essa responsabilidade, vocês vão fazer perícia em corpos, né, em vítimas vivas ou mortas, que vão apontar como que resultou aquele trauma, como que deu como a finalização para um prejuízo para a vida, um prejuízo permanente ou transitório. E isso não se faz de maneira leviana, de maneira pelos achismos, né, que a gente tem aí muitos relatos. E aí, como nós vamos dar continuidade no assunto, vamos iniciar com a necrópsia, né? O que a necrópsia vai contribuir de forma direta no apontamento dessa prova técnica? Olha, ela tem como uma espécie de prova. A necrópsia ela é um meio de prova, tá? Ela não é o único meio que vai ser utilizado ali pela perícia, né? Perícia médica, perícia criminal. Ela é um dos métodos que nos auxilia no entendimento através das lesões, no entendimento através dos sinais externos que esse corpo vai apresentar para nós. E existem, dentro dessa colaboração jurídica, galera, um apontamento mais do que especial, que, claro, vocês já viram lá no Código Penal, no processual penal, a respeito do artigo 162. Mas eu gostaria que vocês não fixassem o olhar apenas para aquele artigo no que tange ao horário, né? Ao prazo que a autópsia pode ser feita, porque logo após essa narrativa existe o parágrafo único, tá? O parágrafo único ele vai trazer para nós, dentro dessa aplicação, para perícia, algumas responsabilidades quando não houver a necessidade de abrir o corpo. Existem, sim, casos em que o médico não há o que apurar no cadáver, uma vez que as próprias lesões já resultam na causa, né, na finalização do ocorrido, não tem o que ele investigar ali. Ele vai descrever que, pela evidência, pelos sinais que já se encontram no corpo, não há necessidade de abrir. Vamos pensar em um cadáver que nos chegue apenas em fragmentos, tá? Mutilados, esmagado. O que você vai abrir ali? Não tem. Na verdade, você vai quantificar a gravidade daquelas lesões e pontuar no laudo cadavérico. Isso, a perícia criminal que já foi no local, já fez o recolhimento do material bruto, né, dos vestígios que têm relação direta ou indireta com esse caso. E aí você que vai fazer a necrópsia, talvez se pergunte, mas o meu papel lá dentro do IML, Regis, é realizar o exame cadavérico. Sim. Significa dizer que você vai realizar o exame também, que é chamado de ectoscopia, de forma externa e de forma interna. No entanto, aquela vírgula, né, que você precisa dar uma respirada, vai te determinar que nem todo o cadáver ou despojos humanos serão abertos.
O legista, que é a figura que está representando a justiça naquele instante, ele vai dizer para você, olha, pela quantidade, pelas formas e pelo mecanismo desta lesão, não vai ser aberto esse corpo. Ele descreve, tá tudo certo. O que é de pouca aplicabilidade, viu? 90,9%, 99% é realizada a autópsia. E a autópsia, a necrópsia, como é utilizada hoje, você tem que fazer a abertura das 3 cavidades: o crânio, o tórax e o abdômen, para confrontar de forma macroscópica, a olho nu, quais são os achados. O que cada uma dessas estruturas vai apresentar para nós, para confronto com o que a criminalística vai também trazer nos seus relatórios, nos seus documentos. Você não vai simplesmente abrir um corpo e ficar perdido. Claro que a anatomia vai ser presente no teu estudo, a fisiologia, a patologia, por que não, não é? Mas conhecer como que um trauma se comporta é assunto para a gente poder também daqui a pouquinho, né, mais para frente, adentrar. Porque a aplicação dessa medicina legal do ponto de vista trauma, galera, é muito rica. As lesões, elas comunicam entre si e o que favorece a perícia, né, favorece a criminalística no resultado do trauma. Né? Como é que uma pancada, por exemplo, uma ação contundente, ela vai resultar em um edema linfático, numa fratura de ossos longos? Peraí, o que eu tenho que descrever enquanto perícia externa? Quais foram os objetos ou possíveis objetos utilizados? Quais foram as forças empregadas? A medicina legal, através das lesões, dessa resposta ativa no tecido, no corpo, no órgão, é quem vai determinar que aquele trauma foi suficiente para romper, por exemplo, uma artéria de calibre maior, né, que vai favorecer ali o extravasamento de sangue, que vai favorecer ali uma anemia aguda, por exemplo, um afundamento de crânio. Tudo isso é importante, galera, porque a perícia que vai no local, ela não vai ficar limitada apenas a 1 ou 2 artigos. Ela tem uma cadeia de investigações que são favoráveis. Por exemplo, uma queda da própria altura, uma queda do telhado, tá? Uma queda do ônibus, como tivemos recente um caso ali na Anhanguera, não é? Que a pessoa veio até a óbito. É importante avaliar a responsabilidade civil de cada um e a responsabilidade criminal, tá? Então, vamos começar a pensar diferente sobre isso. Bom, existem casos que não há a necessidade de fazer a necrópsia. Estes casos são quando não existe infrações no corpo da vítima a ser apurado. O legista observa, não tem o que descrever assim, não tem que procurar, ele já está visualizando. Ele não faz a abertura, tá? Geralmente é feito. Quando se fala em exumação, né, retirar o corpo inumado, o corpo já sepultado, não é uma prática, galera, que se faz da noite para o dia, que se faz apenas por capricho, não é? Existe ali uma responsabilidade jurídica, existe uma responsabilidade que cai na equipe como um todo, quando da solicitação da justiça para uma nova perícia. É sugere-lhes isso por quê? Porque o perito desavisado, o auxiliar de autópsia também, bem desavisado do próprio serviço, se ele deixa de realizar, ou se ele deixa de coletar o que é importante para aquela natureza de perícia, ele assume para si, enquanto servidor público, uma responsabilidade de prevaricar, deixar de fazer, deixar de comunicar, ou deixar de relatar. E aí, naturalmente, que nós estamos falando de uma vítima, de um ser humano que tem uma família, que tem, com certeza, vai procurar um advogado constituído ali, seja particular, seja Ministério Público, para tentar, né, auxiliá-los de alguma forma. E aí vamos imaginar que no decorrer dessa perícia, chegue à conclusão, os assistentes técnicos, lembra disso? Eles apontam para o judiciário que houve falha na perícia, que houve falha na necrópsia, e aí remete isso à delegacia, ao juizado, que vai solicitar uma nova perícia daquela vítima, daquele cadáver. Os envolvidos serão
notificados, serão intimados, né, a prestar esclarecimento. Se você, desde o início, presta a veracidade do bem fazer, você está assumindo para a tua carreira que toda perícia você está fazendo de forma leal. E aí vai ser agendado, né, esse dispositivo também vem trazer para nós o cuidado para a realização dessas exumações, porque ela tem uma logística para acontecer, não é aleatório, não é de forma simples, envolve mais de uma pessoa dentro dos institutos, né, jurídicos, igual Ministério Público, promotoria pode estar envolvida, a própria Polícia Civil, Polícia Científica, o juizado responsável, né, que está solicitando, também a administração de onde se encontra ali os despojos, né, o cadáver, para retirar ou para simplesmente coletar no local, né, objetos ou artefatos que tenham sido ali deixados. O dispositivo legal estabelece uma norma sobre a realização dessa exumação, cujo o objetivo seja proceder o exame do próprio cadáver. Aqui vocês prestem atenção. Quando se fala de exumar, não é continuar uma perícia que ficou equivocada ou que gerou dúvida. É realizar uma nova perícia naquela materialidade, que é o corpo humano. E escrevam isso aí. O corpo humano, o cadáver, para a medicina legal, ele é objeto de estudo penal. Tá? Não é para assustar, para ficar, nossa, mas é um ser humano. Sim, ele não deixa de ser um ser humano, né? Um corpo humano sem vida, vida orgânica. Mas para o estudo médico legal, ele é objeto de direito penal. Tá? Pode ter sido acidental à morte, pode ter sido violenta, né, de causa externa, ou voluntária, ou suspeita. Bacana. A necessidade do perito e do médico legista no ato de exumação, porém, especificamente, exclusivamente, o médico legista. É ele quem vai descrever as condições em que aquelas exumações estão sendo realizadas, é ele que vai descrever, juntamente com sua equipe, né, fotógrafo que estiver ali nomeado, né, integrando a equipe, o delegado, o auxiliar de autópsia, ele que vai montar um novo relatório para responder a quesitos. Não esqueçam, respostas aos quesitos. Exclusivamente buscar os vestígios que forem deixados ali no cadáver ou que não foram recolhidos no ato da necrópsia, não é no ato da perícia de local. Quando se fala de exumação, nós estamos remetendo aqui ao perito lá da área externa, né? O perito de local de crime, mas o perito médico legista, especificamente, é a equipe dos seus auxiliares, técnicos em necrópsia, que porventura possa ali se equivocar. É normal errar, mas não é uma questão de aceitar esse erro, né? Corrigi-lo de maneira prudente, de maneira legalizada, para que você também não venha tornar um hábito. Mas tem que ter a figura ali, tá bom? Esse artigo é o 163 do CPP e ele vai dizer para nós que no caso de exumações, a autoridade policial, que pode ser o juiz, que pode ser o próprio delegado de polícia, ele vai providenciar para que no dia e na hora marcada, nada de forma aleatória, se realize esta ocorrência, para a qual vai ser lavrada ali um auto circunstanciado. Ou seja, a equipe técnica envolvida na ocorrência vai ser comunicada com muita antecedência, para que no dia dessa perícia, dessa exumação, todos estejam muito bem desenvolvidos. Vai identificar o cadáver, a sepultura, né, o lote, a quadra, e vai também comunicar à família, Regis. Vai, a família tem que estar presente, né? A família é a parte envolvida mais do que necessária e que, com certeza, foi quem solicitou essa avaliação, né? Através do advogado, através de um assistente ali que possa ter dado essa atenção para eles. O delegado, ele acata o pedido e remete ao juizado. O juizado, observando que é prudente, executa a exumação. É uma prática utilizada até os dias atuais. Não vamos confundir, galera, com o que nós observamos no cotidiano, quando se fala de sepultar um amigo, um familiar.
qualquer uma dessas pessoas, em que você precisa utilizar o jazigo, né, que já está ali da família, e você precisa colocar o resto mortal dentro de um saco, de um ossário. Aquilo ali é uma prática comum do cotidiano dos cemitérios, para abrir espaço para as gavetas, né, quando se fala de um jazigo com 3 gavetas, com 6 gavetas, e que todos ali já estejam ocupados por mais de 5 anos. Para que outro corpo possa utilizar aquele espaço e passar pelos processos destrutivos, eu preciso retirar e acondicionar esses restos antecedentes em um lugar próprio, que também é registrado, que também é totalmente documentado. No caso da exumação, nós estamos falando de uma prática policial. Tá? Então não é desculpa a palavra, o coveiro que vai lá, abre o buraco e tira o cadáver para a polícia. É uma atividade de natureza policial. Coleta-se os dados conclusivos e inconclusivos, que também possam estar ali relacionados ao cadáver, né? Sexo masculino, para conferir se quem está ali realmente é quem diz ser, né? Se aquela pessoa, aquele resto mortal que foi apresentado para o judiciário, ele está tudo correto. Devendo ser observado também os fenômenos cadavéricos. Claro que a decomposição ela poderá estar em um processo de aceleração, não vamos esquecer da tanatologia, ou por conta da fixação dos tecidos, por formol, glicerina, álcool, desidratação, qualquer método, você possa ter um retardamento, tá bom? Dessa aplicação. Fragilidade dos elementos, tá? Para que você não erre na descrição, viu, auxiliar autópsia? Você tá lá dentro, dentro da cova do leão, da cova do cadáver, observando todos os elementos e configurando. Regis, peraí, não é o médico que entra lá para retirar, não? Sonha. É você. Vai lá, retira, descreve junto com o médico, vai observando, vai manipulando o que for solicitado, porque nada é feito de forma equivocada, aleatória, é uma nova perícia, e os quesitos que estão sendo ali questionados, né, pela dúvida, precisam ser respondidos. E aí o legista vai estar com o olhão lá em cima, o Ministério Público, a família participa, isso é muito, muito delicado, viu, galera? Mas tenho certeza que para vocês, quando tomarem posse, vai ter uma ótima instrução. Agora, se nós falamos aqui, recolher o cadáver, ou leva ao IML, ou num caso muito do cotidiano que nós observamos, em que a vítima morta, ela não apresenta um documento oficial, e isso é muito importante, tá? Porque no dito popular as pessoas dizem que são corpos indigentes. Equivocada essa colocação, viu? São pessoas de identidade ignoradas. Essas identidades, elas precisam ser confrontadas através de processos, de métodos, um tanto quanto mais aprofundado. Eu posso ter dados inconclusivos, como, por exemplo, uma tatuagem, uma cicatriz, que alguém possa sugerir, possa inferir para a perícia e nós começarmos a trabalhar por eliminatória. Mas aí o que a equipe faz? Ela geralmente recebe um comunicante, um familiar, um amigo que está à procura do seu ente desaparecido e remotamente descobre que tem um corpo no IML sem a identificação. Apresenta para que esse familiar, esse comunicante, o que nós tivermos. Ou a fotografia, não é igual o filme, tá? Pega lá, puxa o corpo na bandejinha e levanta o lençol. Não. Existe um banco de dados que o corpo, quando dá entrada, é fotografado pelo papiloscopista para identificação. E uma vez confrontado as papilas dermoglíficas, né, as digitais, quando eu não encontro no sistema, ou pela falta da informação de dados, ou porque é de outra região, de outro estado que demora um pouco mais, nós vamos solicitar que a pessoa idônea, que reconheça, que apresente o máximo de informações, assine um termo de reconhecimento. E essa pessoa assinando, ela está puxando para si uma responsabilidade. Claro que o cadáver não vai ser liberado de maneira ignorada, viu? Ele vai ter a identidade dele, suposto José, suposto Antônio, mas vai esperar
que seja liberado pela papiloscopia. Agora, se não há ninguém que reclame aquele corpo, ele vai permanecer dentro do instituto. Este reconhecimento, ele é feito em qualquer lugar? Não. Eu tenho que possuir dentro do quadro do IML, da polícia técnica, eu bato muito na tecla IML, mas é porque é o local onde nós todos vamos trabalhar. O Instituto, ele é interligado. Não esqueçam, por conta da função, por conta da responsabilidade que é a do perito, mas nós conversamos. Não é raras as vezes que eu já fui atrás de um perito, de um papiloscopista, para que me ajudasse na identificação de uma pessoa de morte de causa natural. E foi feito, e até hoje é com muito carinho, muito respeito. Essa bagagem, galera, o acesso que vocês terão também, por parte desses institutos, vai favorecer no conhecimento. Então, os institutos de criminalística vai ter a sua repartição para a montagem de banco de dados. Então, estatística, o pessoal da genética, o pessoal de laboratório de toxicologia, tudo que envolva DNA, reconhecimento por células, por amostras biológicas, tá? Que possam trazer de maneira categórica, fiel, a identidade conclusiva de um ser por parte da investigação criminal, né? Todo mundo, em algum momento da vida, todos os seres, passou ou por um dentista, ou pela digital inicial, e tem ali os seus levantamentos civis que são cadastrados. Por isso que hoje vocês já devem ter percebido que nos institutos de criminalística estão fazendo um perfil genético de pessoas que estão presas, né, condenadas, para facilitar a varredura nesse próprio sistema quando a gente espera que não, houver uma outra infração penal que aquele preso, que aquele apreendido possa ter cometido. Depois que houve essa mudança do pacote anticrime, as carreiras policiais, elas tiveram ali uma valorização, estão tendo, apesar de não parecer isso no cotidiano, mas elas estão, viu, galera? Uma autonomia para o trabalho dentro da prova técnica. E aí vocês observem, quando se fala de concurso público, como todos estão aguardando, da Polícia Científica de Goiás, no ano de 2021, até o dia de hoje, dia 13/10, procurem na rede, procurem na internet, quantos institutos policiais forenses já liberaram concurso público. E olha que foram quase todos, tá? E assim, concursos muito bem concorridos, muito bem elaborados, apesar de algumas bancas cometer alguns deslizes, tá? Mas todos bateram muito nessa tecla da questão da prova pericial, da prova técnica, né? Para comprovar justamente na justiça o que nós estamos descrevendo aqui. A responsabilidade de você recolher um corpo humano, de você apontar qual que é a identidade dele, qual que é a materialidade do dano que ele tem, quais são os meios externos que configuraram ali para a morte dele, não é feito de maneira simples, como eu já tenho colocado. Não é feito com uma pessoa sem um mínimo de conhecimento técnico. Por isso que o perito criminal, vamos recapitular, o perito oficial na função de perito criminal, ele tem autonomia para o seu trabalho. Lembra? Métodos avançados, métodos mais antigos, não importa. Eu vou inquirir essas testemunhas, tá? Eu vou chamar essas pessoas que são comunicantes para que eles possam, juntamente com a polícia técnica, fazer um auto de reconhecimento de identidade. Então, o que eu estou dizendo? Que a perícia ela vai fazer o levantamento da identificação, mas a responsabilidade do cadáver passa a ser dessas pessoas que estão reclamando. Eu quero que libere, porque eu sei que esse é minha mãe, eu não conheço minha mãe, então eu preciso que libere. Beleza. Você vai assumir para você a responsabilidade. Aí assina esse auto de reconhecimento que é aplicado sim nos institutos, tá bom? Vocês podem pesquisar que existe essa prática. Isso melhora do ponto de vista acondicionamento dentro de câmaras frias, dentro de geladeira, porque os IMLs não vão ficar superlotados aí com 20, 30 corpos ignorados, tá bom? É importante que nós entendamos aqui
que tem a prática, galera, da comunicação por parte da polícia para a mídia social. Tá? Quando se passa um período ali de mais de 40 dias, em que existem uma demanda muito grande de corpos ainda não reclamados, essa comunicação é feita por jornais, é feita por televisão, coloca-se foto, tá? A polícia, ela faz essa prática sem ser grosseira, sem ser indelicada, para que aquele que tem o seu parente desaparecido e que suspeita que esse parente esteja em óbito, ela deve procurar os institutos, procurar saber como que se procede, se realmente ali está ou não liberado. Pode falar, Danilo. Regis, boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Vamos lá. Com relação ao coveiro, no caso, se ele não orientar onde, por exemplo, o cadáver está enterrado para exumação, ele responde judicialmente com o administrador do cemitério ou ele responde sozinho? Como que funciona? Boa pergunta. A outra pergunta é com relação a... qualquer outra... sim. Que eu tô com a minha namorada, que ela tá me orientando aqui também. Então, corpos doados pro laboratório. Por exemplo, se precisar exumar e esse corpo já tiver doado, aí, como que funciona assim a questão da exumação? Essas duas perguntas mesmo. Obrigado. Se o corpo tivesse sido doado, você fala? Para a universidade? Isso. Vamos primeiro. Tá. Corpos para doação. Não faz de maneira alguma se a vítima for de causa violenta, de causa externa. Justamente, pessoal, por conta dessa necessidade futura, caso tenha, de fazer uma nova perícia. Uma vez que dentro das universidades, aquele corpo vai passar por dissecação, processamento de fixação, vai ter uma alteração que vai desfavorecer do ponto de vista médico-legal uma nova perícia. Então, você só doa corpos ignorados e que não tenha lesões. Tá? Então, vamos colocar os moradores de rua, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que venham a falecer, que não tem reclamação por parte de nenhum familiar, nenhum popular, passa-se uma varredura no sistema e aí o Ministério Público tem essa prerrogativa. Agora, enquanto o administrador do cemitério, que é o responsável para lotar os funcionários, dividir as atividades, ele é comunicado pela polícia. Ele é comunicado e ele vai dividir a função com o seu coveiro. O coveiro fala, não vou abrir. Opa, mas por quê? Porque eu não tenho obrigação. Você tem obrigação e está sendo intimado. Logo, se ele não faz, responde ele e o administrador. Tá? Muito obrigado, Regis. Nada. Beleza. Todas essas colocações assim, são importantes para que nós venhamos a compreender a responsabilidade de puxar esse cadáver, puxar essa perícia para uma equipe que está despreparada. Nós vamos passar por um curso de formação que não vai ensinar tudo, mas vai ensinar a rotina do instituto, vai ensinar ali até onde vai a sua legalidade, até onde você pode fazer e o que você não pode fazer. Quando a gente libera por livre emoção, deixa eu liberar porque tadinho, você também está trazendo prejuízo, tá? Nada feito sem documentação, sem registro, tá? Sem a inquirição ali da polícia. Você está representando um órgão judicial. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que é a famosa cadeia de custódia, tá? Para que a gente possa proceder à identificação desse corpo. Vamos pensar aqui, vocês pegando já um conhecimento bem amplo dos sinais tanatológicos, como que alguém pode informar para você que neste dia de hoje sumiu um parente e que ele pode estar no ML, sendo que neste ML existe um corpo ignorado que está em estado de liquefação. Naturalmente que não pode ser a mesma pessoa que sumiu hoje. Logo, você já exclui por conta dos sinais tanatológicos. O que nós vamos observar? Na comunicação da família, na comunicação do amigo, e observar sem julgamento, sem condená-los, como que eles se apresentam para nós. Eles ficam com receio de falar com a polícia, isso é natural. As pessoas, nossa, o IML, o que eu vou procurar? Gente, procura.
primeiro lugar que você vai procurar são hospitais, claro, casa de amigos, né? Às vezes a pessoa quer dar uma esparecida, vai dar uma volta, mas quando se tratar de cadáver, não, vamos lá no IML e observa. Vai ver fotografia, vai conversar com o médico, vai ter esse atendimento. Dentro desses locais de crime, gente, é importante deixar bem frisado que uma responsabilidade muito, muito, muito perigosa também é quando não existe, que eu já comentei, a questão do isolamento e preservação, né? Quem chega primeiro, depois da comunicação do óbito, do assassinato, por exemplo, são os curiosos. E esses curiosos, eles podem configurar ou desconfigurar uma cena. Uma pessoa que contribuiu muito foi Carlos Ked, que ele vai colocar dentro do seu livro ali, ó, Elementos de Criminalística, o que vem a ser esse local de crime. E existem vários conceitos, como o dele, de Heraldo Rabelo, tá? Carlos Ked, que é cobrado em prova, isso aí é cobrado em prova, pode ter certeza. Ele nos diz que é a área onde ocorreu qualquer fato que reclame providência da polícia. Ponto. Está concordando com o artigo 159 e também atualizado, né, o 169, que sempre que a autoridade tiver conhecimento de um fato, deverá, quanto antes, providenciar para que não se altere, não se perca ali os materiais até a chegada dos peritos. Bacana. Se você for responder isso na prova, lembra lá do artigo 169 ou do 159 também. Heraldo Rabelo vai dizer, ele vai ampliar um pouco mais, ele diz que a porção, tá, a área, então coloca a porção, área limítrofe ou não, de um espaço que vai compreender um raio cuja origem se encontra o ponto no qual é contestado o fato, a materialidade, e este se estende de modo a abranger outros lugares, aparente, necessário, presumido, onde tenha ocorrido a infração. Vamos pensar numa violência dentro de casa, né? Em que você começa a brigar ali com seu companheiro, sua companheira, com seus filhos, que seja, com seu cachorro, e você começa a deferir pancada, golpe, facadas, e essas facadas vão sendo, né, acometidas ali, ó, pega uma concha dessa aqui na cabeça da pessoa, até a área externa da casa. Quem vai determinar a necessidade do recolhimento desses vestígios é a perícia criminal. Por isso que um raio, quanto maior for dessa preservação desta cena, é melhor. Tá? Isso é muito melhor. Você vai ter que determinar pelo próprio criminoso ou vários criminosos os atos, os materiais preliminares ou comprovado, isso aqui foi comprovado e foi utilizado na cabeça da vítima, é determinado como indício. Deixa de ser vestígio e passa a ser indício. E também a consumação do delito, quando houver arrombamento, furto, tá? Não precisa ter cadáver, que tenha relação ou não com o fato. Então, Heraldo Rabelo, ele já consegue ampliar um pouco mais do que Carlos Ked. Carlos Ked, ele fala que é todo fato que necessite da avaliação da polícia. Pode gerar dúvida? Pode. Qual polícia ele está falando? Naturalmente, que você está estudando criminalística, você vai falar dos peritos oficiais. Mas, quando se tratar de local de crime, amplie. Heraldo Rabelo vem com mais categoria para nós. O local desse crime, ele serve para toda a perícia, galera, como uma fonte de informação. E são várias informações. Nós já escutamos por aí que as provas, elas conversam entre si. O local do crime pode ter vários tipos de comunicações, elas poderão estar explícitas ou não, e aí vai um pouco da compreensão do perito de local, né? A própria atenção do que está acontecendo. São objetos evidentes, outros que pareçam ter relação, porque, galera, atenção aqui no Regis. Não sai recolhendo tudo que vê pela frente. Eita, esse copinho tem a ver, essa concha tem a ver, essa garrafa. Não, não é isso. Existe ali uma dinâmica, existe uma avaliação com muito mais cautela. Mais ou menos disponíveis de acordo com a danificação também desse material. Em que condições esse vestígio vai ser recolhido? Cadeia de custódia, armazenamento, tá? Lacre, saco plástico. Tudo isso nós vamos falar com calma. Os operadores do direito, juiz, promotor, advogado de defesa, promotoria de acusação, tá? Não vão ter acesso à cena do crime. Ah, não? Não. Então não deixa
que uma carteirinha escrito OAB, ó, na sua cara lá no local do crime. Você mete todo o distintivo, fala assim, vaza. Seu lugar é lá no tribunal, lá no Ministério Público. Aqui não, doidão. Vaza aqui. Tá entendendo, galera? Porque isso tudo pode, de maneira muito desonesta, estou só jogando um exemplo, tá? Não denegrindo a imagem de ninguém, pelo contrário, pode atrapalhar a investigação, pode atrapalhar. Então, aquela fitinha zebrada, para mim, devia ser uns tapume. A PM devia andar com uns tapume dentro da viatura para fechar. Porque minimizaria o acesso de curiosos, de pessoas, de transeuntes que não têm conhecimento. Saquear cadáver, gente, não duvide disso. Tem pessoas que vão lá e furtam o cadáver, roubam dinheiro, pertences, joia, anéis, relógio, tênis. Tá? Cuidado. As informações devem ser coletadas de forma mais rápida e recente. Vamos imaginar um corpo em via pública numa época de chuva. Foi alvejado, não é com multiuso, alvejado, disparo de arma de fogo, e ele precisa ser removido, né? Precisa da aplicação da perícia de local. Recolher estojos, recolher cápsulas, recolher, inclusive, dados que estejam no cadáver, como a distância do disparo, a angulação dele, a trajetória, que é diferente, desde do disparo da arma até atingir a vítima, e está chovendo. Essa água poderá, né, essa enxurrada poderá levar amostras. Então, quanto antes feito, melhor para a perícia. Quanto mais tempo passa, mais vão se perder nessas evidências. E aí você vai ter que descrever, enquanto perito, né, que é inidôneo. Tá? Não foi possível coletar por isso ou por esse fator, e aí está justificado. Mas vai ser um pouco mais complicado você provar uma coisa que você não avaliou. Tá? O tempo que passa é a verdade que foge. Isso é uma frase que eu tenho, inclusive, na minha parede aqui. O tempo que passa é a verdade que foge. Isso para todos vocês que estudam medicina legal, que estudam com carinho, é importante avaliar. A verdade, gente, ela tem que ser pontuada com a prova técnica, com o tipo de avaliação que você está tendo no corpo, no objeto, no local. Não interessa em que condições eles estão. No edital da gente vai estar lá escrito as atribuições e bem, eu vou chamar a atenção de vocês. Vai estar lá, recolher corpos em qualquer condição que ele esteja. Não interessa. Tem cabeça, com duas cabeças, queimado, afogado, aberto. É nossa função ali, trabalhar. Viu? Bacana. Essas informações serão trazidas no documento oriundas dos materiais brutos. Vestígio, material bruto, tá? Toda conduta humana vai deixar um rastro material, nós já entendemos isso, né? Todo contato deixa uma marca ali no princípio de locagem. Na investigação, você vai buscar confirmar essas informações de maneira silenciosa, de maneira metodológica, cientificamente, provando que o que você trouxe na tampinha tem razão, faz parte, teve participação no delito. A tampinha foi arremessada e atingiu a cabeça do Antônio. Matou. Médico, comprova? Comprova. Tem uma fratura, tem um hematoma em região occipital, por exemplo. Está confrontado. Encontrar vestígios nem sempre é simples. Foi o que o Regis acabou de falar. Não sai recolhendo qualquer coisa. Não sai pegando qualquer material para poder validar a perícia. Quanto mais quantidade de ferramenta, melhor. Não é isso. Até porque os institutos de criminalística, nem todos possuem um lugar de cadeia de custódia amplo. É um lugar pequeno. É uma sala pequena, acondiciona num lugar pequeno. Tá? É necessário conhecimento especializado. Treinamento. Treinamento para a natureza da perícia. Treinamento para a especialização daquela perícia que você vai fazer. Não é, Regis, eu sou perito hoje, vou fazer qualquer perícia. Não vou. Para com isso. Muitas vezes, galera, nós estamos falando de um lugar, de um instituto médico legal que tem a presença do perito criminal, e vocês perguntem por aí, em que não dispõe de equipamentos tão avançados. E aí vai ser no improviso. Eu vou utilizar o que eu tenho. Interiores, por exemplo, mais afastado, nem estou falando aqui do estado de Goiás, porque a nossa polícia científica é muito bem equipada. E ela passa por atualizações. Quer tirar a prova? Acesse o site da Polícia Técnico-Científica,
acesse os documentos, as concessões que foram trazidas como entrega de materiais novos. O Ministério da Justiça está entregando as maletas até hoje. Então, isso é importante, por isso da identidade visual da galera. E aí, dentro desse local, nós vamos avaliar quanto à área, se ela for interna. A área de quem? A área do delito. Interior de uma residência, de um prédio público, de um apartamento, tudo que for interna, aqui onde eu estou, se tiver um crime aqui, a área vai ser classificada como interna. Se for externa, fora da minha residência, via pública, a avenida, né, na porta de um supermercado, é lugar aberto, lugar externo. Se for um lugar misto, é o Regis com as pernas para fora da garagem e o tronco para dentro da sala. Vamos tentar imaginar. Eu caí, morri ali, levei uma pancada na cabeça, meu corpo caiu ao chão, minhas pernas estão para fora, e meu corpo, o restante da pelve para a cabeça, está dentro de casa. Lugar misto. A área tem que ser classificada. Então, o perito chega, ele já classifica de acordo com o isolamento, com a preservação também. Quanto ao local de ocorrência, que é diferente da área, o local de ocorrência ele vai ser classificado em imediato, onde realmente todos os vestígios ou boa parte deles se encontram. Local de ocorrência, local imediato, está aqui na área interna. Local imediato está na área externa. Local imediato está na área mista. Compreendo. O local mediato é adjacências onde não há um raio de distância definido. Eu vou sair pingando sangue daqui até a rua, volto correndo, morri e caio dentro do banheiro. Eu não vou conseguir delimitar, de princípio, que lá fora é onde se encontra o maior número de vestígios. Não. Eu encontro amostras biológicas. Agora, o maior número de vestígios. Se dentro da minha residência tiver objeto quebrado, que configure ali uma agressão, uma luta corporal. Local relacionado. Eu não tenho uma área limítrofe, uma área geográfica. São chamados de locais de desovas. Eu mato o Regis aqui e jogo ele lá no meia-ponte. Lá no meia-ponte não vai achar vestígios materiais, só meu corpo. Agora, vamos procurar de onde que ele saiu. Tá? A classificação do local, que é diferente da classificação da área, que é diferente também, né, do que eu acabei de falar aqui, ó, do local da ocorrência, precisei voltar. São tidos como ermos, onde não tem tanta frequência de pessoas andando ali, lugares concorridos, ali na Anhanguera, um lugar concorrido, tem muita gente passeando, né? Locais móveis, tem veículos, você para a sua motinha do lado e dispara contra a pessoa, tá? Imóveis, dentro de casa, prédios, edifícios, ou contíguos, dentro de becos, vielas, travessas, tá? Eu tenho que configurar de acordo com a realidade daquela perícia. Então, quando chega o documento, vem natureza da perícia, via pública, via pública. É lugar ermo? Eu vou classificar. É lugar concorrido? Eu vou classificar. É lugar móvel? O cara foi morto dentro do próprio carro. Beleza, configura, descreve, fotografa e envia. Quanto à preservação. Essa preservação também é feita, você já entende isso, ok? Local inidôneo, local preservado ou não. Quando for idôneo, a perícia ela descreve que ali não teve problema para manipular, não teve dificuldade. É aquele em que a cena do crime encontra-se todos os materiais brutos, não foram alterados, foram bem preservados por conta da capacidade que a autoridade policial teve, né? A polícia militar, a polícia rodoviária, essas concessionárias de BR, que preservam para que a perícia trabalhe. Quando for inidôneo, não preservado, aí é violado. Aí você vai chegar perto do cadáver, tem um menino comendo pão de queijo e pegando dinheiro do defunto. Isso aí precisa também ser documentado. Quando há alteração, em que se não tem o objetivo preservado local, a vítima, né, o cadáver, vai precisar ali ter uma atenção redobrada. A
perícia vai ter que ter uma atenção com ele, né? Qualquer pessoa pode ter alterado. E aí a gente precisa ter essa atenção na hora de trazer os vestígios para dentro do nosso documento, viu, galera? Turma, este foi o nosso último slide da aula 2, né, que a gente precisou terminar aqui e continuar. E eu vou interromper aqui para a gente conversar um pouquinho antes da finalização. Vamos voltar. Beleza. Até aqui, eu acho que muita informação que ficou clara, né? Ficou bem mais explanado para nós. Hoje foi um dia muito bacana. E amanhã nós vamos dar continuidade nisso. Turminha, não deixa de revisar desde o início, quando se fala de criminalística, porque nós vamos aprofundar um pouco mais. Vou falar ainda com vocês dos tipos de perícias, tentando trazer ali isoladamente e passar a lista de exercício. Ah, não é para me entregar, não, é para a gente debater aqui, para a gente corrigir aqui. Eu quero pegar uma aula com vocês só de resolução de exercício, porque vocês já estão tendo a teoria, né? Então, pegando esse gancho da teoria, fica muito mais fácil responder, por exemplo, o que é um vestígio forjado, o que é um vestígio real, né? O que não é vestígio. Enfim, trazer as perícias e elucidações que são feitas por parte da equipe técnica. Então, vocês vão trabalhar com a necrópsia, assim como eu vou trabalhar com essa parte, mas se a equipe estiver bem amarradinha, dá certo. Se tiver um com a cabeça lá na lua e o outro não entendeu nem o que é uma área concorrente, um local ermo, vamos revisar, tá? Eu vou deixar vocês à vontade para fazer as ponderações finais, para a gente voltar amanhã e continuar nossos assuntos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ô, Regis, na verdade eu fiquei com uma dúvida aqui. Vamos lá. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Em relação à classificação do local, a gente tem ali a classificação móvel e a classificação concorrida, correto? Que você citou o exemplo da Avenida Anhanguera e também você citou o exemplo de alguém que pode ser assassinado dentro do seu carro, por exemplo. Certo. Mas, por exemplo, você também citou o exemplo de você está na rua, vem alguém com uma moto e te atinge com uma arma faz disparos com arma de fogo e te assassina. Certo. Aí seria uma classificação concorrida, se você tiver uma via pública movimentada, mesmo que o assassino esteja numa moto? Sim, mas é porque você vai levar em consideração a vítima que morreu, né? Ela que sofreu a lesão, ela estava em um lugar móvel, o seu próprio veículo, ou ela estava como um transeunte ali andando. Se ela é como um transeunte em lugar público, a perícia vai classificar, olha, lugar frequentado. Quem veio aqui procurou essa vítima, essa pessoa já veio com crime encomendado ali, não foi nada aleatório, foi premeditado, acertou só ele, senão teria acertado outras pessoas, certo? Uhum. Correto. Respondido? Entendi. Ficou mais claro. Obrigado. André, Luciano. Ô, Regis, em relação, você falou de garagem. A garagem é considerado local interno ou é misto? Ele vai ser misto, tá? Porque vamos pensar numa casa que tem área limítrofe do interior da residência, mas eu tenho área subjacente. O que é externo? Fora da residência. Se eu tenho qualquer área limitada para o interior, ela vai ser mista. Então, ela vem interna, a área fechada, né? Fechada, área mista e área aberta. Sempre nessa correlação. Muito bom. Acho até legal vocês fazerem um organogramazinho, uma chavezinha para o local. Vem interno, geralmente interno, misto e externo. Nessa ordem, tá? Beleza. Então, galerinha, ninguém pergunta mais nada. Eu vou me despedir de vocês. Eu espero que tenha sido muito bom hoje, né? Para a gente concluir, não dar início ao de amanhã. Amanhã é outro tópico, outro do zero. As dúvidas que tiverem, vocês podem mandar no grupo, podem mandar no privado, que eu respondo com o maior carinho, tá? Obrigado por hoje. Eu deixo meu abraço para vocês.